Introdução. Ser adolescente. O que deu na cabeça dele? Meu lindo filho de cabelo castanho avermelhado havia acabado de voltar da casa de um amigo com o cabelo tingido de preto. Apesar do meu pânico íntimo, não falei nada. Quero fazer mechas vermelhas, disse-me ele com ar displicente. Fiquei boquiaberta. Esse é mesmo meu filho? Comecei a me fazer essa pergunta com frequência quando Andrew, então com 15 anos, cursava o primeiro ano do ensino médio. Divorciada e trabalhando fora, eu tinha 2 filhos adolescentes e enfrentava horários prolongados como médica e professora no Hospital Infantil de Boston e na Faculdade de Medicina de Harvard. Por isso, se em alguns momentos eu me sentia culpada pelo tempo que passava longe dos meus meninos, também estava decidida a ser a melhor mãe que eu pudesse. Afinal, eu era um membro do corpo docente de um departamento de neurologia pediátrica e pesquisadora ativa do desenvolvimento cerebral. O cérebro da garotada era minha especialidade. De repente, porém, meu primogênito, de temperamento meigo, tinha se tornado um desconhecido, imprevisível, determinado em ser diferente. Acabara de ser transferido de uma escola muito convencional, que ia até o 9º ano, na qual paletó e gravata eram a norma, para uma instituição muito progressista de ensino médio. Na chegada, ele aproveitou plenamente o novo ambiente e parte disso significou vestir o que poderíamos descrever como um estilo alternativo. Sejamos francos, o melhor amigo dele tinha o cabelo azul e espetado. Preciso dizer algo mais? Respirei fundo e procurei me acalmar. Aborrecer-me com ele, eu sabia, não faria bem a nenhum de nós e só tenderia a aliená-lo ainda mais. Meu filho, pelo menos, se sentira suficientemente à vontade para me contar algo que queria fazer antes de colocar a ideia em prática. Era uma oportunidade, percebi, e tratei de aproveitá-la depressa. Em vez de estragar seu cabelo com uma tintura barata, dessas vendidas em qualquer lugar, que tal se eu levasse você ao meu cabeleireiro para fazer as mechas vermelhas? Perguntei. Como eu também pagaria, Andrew concordou todo contente. Meu cabeleireiro, ele mesmo uma espécie de punk, empenhou-se totalmente na tarefa e fez um ótimo trabalho. Tão bom que a namorada de Andrew na época sentiu-se inspirada a tingir o cabelo exatamente da mesma forma. Ao relembrar aqueles tempos, percebo quanto do que eu julgava conhecer sobre meu filho durante aquela fase turbulenta de sua vida pareceu virar de cabeça para baixo. Será que aquela coisa no meio do quarto dele era um monte de composto orgânico? Ou seria roupa suja? Bom, Andrew parecia preso entre a infância e a idade adulta. Ainda às voltas com sentimentos confusos e comportamentos impulsivos, porém, mais homem do que menino em termos físicos e intelectuais. Estava fazendo experiência com sua identidade e o elemento mais básico dessa identidade era a aparência. Como mãe e neurologista, eu supunha saber tudo o que era preciso a respeito do que se passava na cabeça do meu adolescente. É claro que eu não sabia. E de certo também não sabia o que se passava fora da cabeça dele. Assim como mãe e cientista, concluí que eu precisava e tinha que descobrir. No campo profissional, naquela época, eu vinha estudando primordialmente o cérebro de bebês e dirigindo um laboratório de pesquisa que se dedicava em grande parte à epilepsia e ao desenvolvimento cerebral. Também praticava a neurociência translacional, o que significa simplesmente tentar criar novos tratamentos para transtornos mentais. De repente, porém, eu tinha um novo experimento e projeto científico, meu filho. O mais novo, o Will, tem apenas 2 anos a menos que Andrew, que viria eu enfrentar quando ele chegasse à mesma idade do irmão mais velho. Havia muita coisa que eu não compreendia. Quase da noite para o dia, vi Andrew metaforsear-se num ser diferente,
mas no fundo sabia que ele ainda era o mesmo menino maravilhoso, gentil e inteligente de sempre. Então, o que havia acontecido? Para descobrir, resolvi mergulhar no mundo das pesquisas sobre essa espécie meio estranha na minha família, o chamado adolescente, e usar esse conhecimento para ajudar a mim mesma e meus filhos a transpor com mais suavidade o caminho rumo à idade adulta. O cérebro adolescente foi uma área de estudos relativamente negligenciada até uns 10 anos atrás. A maioria dos dólares das pesquisas de neurologia e neuropsicologia é investida no desenvolvimento do cérebro do recém-nascido e da criança, desde as deficiências na aprendizagem até a terapia precoce de enriquecimento da experiência, ou, no outro extremo do espectro, para as doenças do cérebro idoso, em especial o mal de Alzheimer. Até alguns anos atrás, a neurociência do cérebro adolescente era pouco financiada, pouco pesquisada e não muito bem compreendida. Os cientistas acreditavam, incorretamente, como se constatou, que o crescimento cerebral estava praticamente concluído quando a criança chegasse ao jardim da infância. Foi por isso que nas últimas décadas, os pais de bebês e crianças pequenas, na tentativa de promover a educação dos filhos, inundaram a garotada de ferramentas e acessórios de aprendizagem. E o cérebro adolescente? Quase todos achavam que ele era basicamente igual ao do adulto, apenas com menos rodagem. O problema dessa suposição é que ela estava errada, muito errada. Outros equívocos e mitos sobre o cérebro e o comportamento adolescente são tão arraigados que constituem crenças sociais aceitas. Por exemplo, os adolescentes são impulsivos e emotivos por causa do intenso fluxo hormonal. Ou, os adolescentes são rebeldes e desafiadores porque querem ser difíceis e diferentes. Ou ainda, vez por outra eles bebem demais, sem que seus pais consintam. Bem, o cérebro deles é resiliente, de modo que eles vão se recuperar sem sofrer efeitos permanentes. Essas são algumas suposições. Outra é que a sorte já foi lançada na puberdade. Sejam quais forem o QI ou os talentos evidentes do indivíduo, o tipo convocação para matemática e ciência versus aquele convocação para linguagem e arte, ele permanecerá assim pelo resto da vida. Mais uma vez, tudo errado. O cérebro adolescente encontra-se em um ponto muito especial do desenvolvimento. Como esse livro vai revelar, eu aprendi que existem vulnerabilidades singulares nessa faixa etária, mas há também a possibilidade de canalizar forças excepcionais que vão desaparecendo ao entrarmos na idade adulta. Quanto mais eu estudava a literatura científica que vinha surgindo sobre adolescentes, mais compreendi o erro que era olhar para o cérebro adolescente pelo prisma da neurobiologia do adulto. O funcionamento, as conexões, a capacidade, aprendi que tudo é diferente nessa fase. Também me dei conta de que essa nova ciência do cérebro adolescente não era conhecida da maioria dos pais, ou pelo menos não estava atingindo os pais. E este era exatamente o público que precisava saber da nova ciência do cérebro. Pais, tutores e educadores tão perplexos, frustrados e enfurecidos com os adolescentes sob seus cuidados quanto eu. Aos 16 anos, o Will, meu filho caçula, passou no exame de direção. Raras vezes me dera motivos de preocupação, mas isso mudou em uma certa manhã. Semanas depois de obter a carteira de habilitação, ele começou a ir para a escola dirigindo nosso carro, grande, antigo e seguro. Tudo parecia correr bem. Como de praxe, o Will saiu por volta das 7h30, porque as aulas começavam às 7h55. E lá foi ele. Quando eu ia cruzando a porta de saída para meu trabalho, por volta das 7h45, recebi uma ligação. Mãe, está tudo bem comigo, mas o carro está destruído. Estou a caminho, respondi, e corri para a escola. Quando me aproximei da entrada da escola, vi as luzes piscantes dos carros de polícia.
O que ele tinha feito? Bem, em termos muito simples, Will decidiu que podia virar à esquerda na entrada da escola, pela pista de trânsito rápido, que vinha em sentido contrário. Poderia ter funcionado, mas o outro motorista, que vinha no sentido contrário, era um rapaz de 23 anos. Ele não estava disposto a ceder. Ele estava tão disposto a ceder à preferência quanto meu filho estava disposto a esperar para cruzar a rua. Então, aconteceu o acidente. Graças a Deus, os airbags funcionaram. E lá estava o Will, parado junto ao carro, totalmente destruído, bem na entrada da escola, sem jeito. Que lição para o meu filho! Isso foi algo que reconheci prontamente. E me senti muito grata por ele e o outro motorista terem saído ilesos daquela batalha de vontades sobre quem tinha a preferência. O que deu na cabeça dele? Perguntei-me, quase num reflexo. E em seguida pensei, lá vamos nós de novo. Dessa vez, porém, eu me acalmei depressa. Já tinha bastante conhecimento. Sabia que o cérebro de Will, assim como o de Andrew e de todos os outros adolescentes, era um trabalho em andamento. É claro que ele já não era criança, mas seu cérebro ainda estava em desenvolvimento, mudando e até crescendo. Eu não reconhecera isso até Andrew me fazer sentar e perceber o que eu já sabia sobre o cérebro infantil. Que a questão é menos o que acontece na cabeça do adolescente do que aquilo que não acontece. O cérebro adolescente é um órgão notável, capaz de uma estimulação titânica e de assombrosas proezas de aprendizagem, como você vai descobrir ao longo desse livro. Granville Stanley Hall, o fundador do movimento dos estudos sobre a criança, escreveu em 1904 sobre a exuberância da adolescência. Ele disse: esses anos são a melhor década da vida. Nenhuma idade é tão receptiva a tudo que há de melhor e mais sábio no esforço adulto. Em nenhum solo psíquico, além disso, as sementes, tanto boas quanto más, criam raízes tão profundas, crescem com tanto vigor ou dão fruto com tanta rapidez ou tanta certeza. Hall disse que a adolescência era o nascimento da imaginação, mas ele também sabia que essa idade de empolgação tinha seus perigos, que incluíam impulsividade, admissão de riscos, oscilação de humor, falta de discernimento e juízos precários. O que ele não tinha como prever em sua época era a gama assombrosa de perigos a que os adolescentes ficariam expostos em nossos dias, com os meios de comunicação sociais e a internet. Quantas vezes eu soube por amigos, colegas e até estranhos que me procuraram, depois de ouvirem palestras minhas das loucuras que seus filhos adolescentes ou os amigos deles tinham acabado de fazer. A filha que roubou a motocicleta do pai e bateu no meio-fio, ou pior ainda, alguns garotos pingavam vodka diretamente no olho para obter uma sensação imediata de euforia, ou aqueles que, com medo de um exame toxicológico para conseguir um emprego de fim de semana, ingeriam alvejante diluído em água, achando que ele limparia de sua urina a maconha que haviam fumado na noite anterior. O cérebro das crianças e dos jovens continua a ser fisiologicamente moldado por seu meio até bem depois de meados da casa dos 20 anos. Portanto, além de ser um período de enormes promessas, a adolescência é também uma época de riscos singulares. Todos os dias, como mostrarei, há cientistas descobrindo aspectos em que o cérebro adolescente funciona e reage ao mundo de maneiras diferentes do cérebro da criança ou do adulto. E o modo de o cérebro adolescente reagir ao mundo tem muito a ver com as decisões impulsivas, irracionais e desatinadas que os adolescentes parecem tomar com tanta frequência. Parte do problema de compreender de verdade os nossos adolescentes somos nós, os adultos.
É muito frequente lhes transmitirmos mensagens dúbias. Presumimos que, quando um filho nosso começa a parecer fisicamente adulto, a menina desenvolve seios, o garoto tem pelo no rosto, a gente imagina que ele já deve agir e ser tratado como um adulto, com todas as responsabilidades que atribuímos a nossos pares. De fato, a lei com frequência trata os adolescentes como adultos. Entretanto, de uma infinidade de maneiras, também tratamos nossos adolescentes como crianças, ou pelo menos como adultos não totalmente competentes. Como dar sentido a nossas próprias mensagens conflitantes? É possível dar sentido a elas? Nos últimos anos, fiz palestras por todos os Estados Unidos, para pais, adolescentes, médicos, pesquisadores e psicoterapeutas. Eu explicava os riscos e as recompensas pertinentes à nova ciência do cérebro adolescente. Esse livro foi instigado pelo número gigantesco de respostas que recebi de pais e educadores, e às vezes até dos adolescentes, que me ouviram falar. Todos queriam compartilhar suas histórias, fazer perguntas e tentar compreender de que maneira ajudar os filhos e a si mesmos a transpor essa fase da vida que é emocionalmente mais desconcertante. A verdade, como aprendi com meus próprios filhos, é que os adolescentes não são uma espécie estranha. Eles são uma espécie mal compreendida. Sim, eles são diferentes, mas há importantes razões fisiológicas e neurológicas para essas diferenças. Nesse livro, pretendo explicar como o cérebro adolescente oferece grandes vantagens, por um lado, mas tem, por outro lado, vulnerabilidades não percebidas e não reconhecidas. Espero que os leitores utilizem esse livro como uma referência, uma espécie de manual do usuário ou guia de sobrevivência sobre como cuidar do cérebro adolescente e alimentá-lo. Em última instância, quero fazer mais do que ajudar os adultos a compreender melhor seus adolescentes. Quero oferecer uma orientação prática para que os pais também possam ajudar seus filhos. Os adolescentes não são os únicos que precisam transpor esse período de vida. Um período empolgante, mas traiçoeiro. Pais, tutores e educadores também precisam fazê-lo. Eu o fiz 2 vezes. Ele é acabrunhante, instigante e confuso, tudo ao mesmo tempo. Como pais, nós nos preparamos para o que será uma volta e tanto na montanha-russa, mas na vasta maioria dos casos, a corrida desacelera, estabiliza-se e proporciona diversas histórias para contarmos posteriormente. Quase 10 anos atrás, quando me ficou claro que ser mãe de adolescente não se parecia em nada com cuidar de crianças crescidas, eu disse a mim mesma: tudo bem, vamos trabalhar nisso juntos. Fiquei na marcação cerrada de meus filhos. Certa ocasião, quando Andrew ainda estava no primeiro ano do ensino médio, chegou aquele momento inevitável em que as provas se aproximavam e ele continuava a dar mais atenção aos esportes e às festas do que aos livros e aos deveres de casa. Como sou cientista, sei que a aprendizagem é cumulativa. Tudo que é novo baseia-se em algo que o indivíduo acabou de aprender, de modo que ele tem que aguentar firme e ficar no controle de tudo. Assim, peguei um bloco de notas, examinei capítulo por capítulo os livros didáticos de Andrew e, num dos lados do papel, selecionei um problema para ele resolver, colocando a resposta dobrada do outro lado. Ele só precisava de um modelo, um molde, uma estrutura. Foi um momento decisivo para meu filho e para mim. Ele se deu conta de que realmente tinha que fazer o trabalho, sentar-se e dar conta daquilo para aprender. Também percebeu que trabalhar na cama, com tudo espalhado à sua volta, não estava ajudando. Ele precisava de mais estrutura e por isso sentou-se à escrivaninha com um apontador de lápis e uma folha de papel e aprendeu a impor ordem a si mesmo. Ele precisava de dicas externas. Eu sabia planejar e ele naquele momento não sabia. Dispor de um ambiente estruturado o ajudou a aprender e ele ficou realmente bom nisso.
passando horas sentado em sua cadeira diante da escrivaninha. Sei disso porque ia verificar. Eu também sabia que esse era um bom exemplo de aprendizagem, dependente do lugar. Os cientistas já mostraram que a melhor maneira de lembrar o que se aprendeu é voltar ao local onde aquilo foi aprendido. Para Andrew, era a escrivaninha do seu quarto. Como explicarei mais adiante, os adolescentes são fissurados em aprender. Têm o cérebro preparado para adquirir conhecimento, de modo que onde e como aprendem são importantes, e qualquer pai ou mãe pode ajudar a criar um lugar em que sejam feitos os deveres de casa. E, como os deveres são uma das coisas principais que a garotada faz em casa, você pode manter o envolvimento com seu adolescente, mesmo que não tenha um diploma de medicina nem doutorado na matéria ou nas matérias que eles passarão meses negligenciando. Você pode se oferecer para revisar os trabalhos, verificar a ortografia de suas redações ou simplesmente certificar-se de que eles fiquem sentados em cadeiras confortáveis à escrivaninha. Ainda que não tenham o cabeleireiro certo para fazer mechas vermelhas, o importante é que você possa, ao menos, arranjar depressa uma tintura a ser feita em casa, quando eles quiserem se transformar por fora. Deixe-os experimentar com essas coisas mais inofensivas, em vez de se rebelarem e entrarem em encrencas mais sérias. Procure não se concentrar em vencer as batalhas, quando precisa vencer a guerra. O objetivo final é ajudá-los a atravessar a experimentação de que eles necessitam instintivamente, sem efeitos nocivos a longo prazo. Os anos da adolescência são uma ótima época para testar onde estão os pontos fortes de um jovem e para planear os pontos fracos que exigem atenção. O que não convém fazer é ridicularizar, emitir juízo moralista, reprovar ou fazer pouco caso. Em vez disso, você precisa entrar na cabeça do seu filho ou filha. Todo jovem tem alguma coisa com a que está lutando e você pode tentar ajudar. Os adolescentes podem ser totalmente atrapalhados. Esquecer de levar os livros para casa, amassar anotações importantes no fundo da mochila, entender mal as tarefas. Às vezes, muitas, na verdade, são apenas desorganizados, não prestam atenção aos detalhes do que acontece à sua volta, de modo que achar que eles vão descobrir como fazer o dever de casa pode ser, na verdade, esperar demais deles. Seus adolescentes nem sempre vão aceitar sua orientação, mas você não poderá dá-la se não estiver presente, se não tentar compreender como eles aprendem. Saiba que eles estão igualmente intrigados com o comportamento imprevisível que têm e com a caixa de ferramentas desordenada que chamam de cérebro. Só não estão no momento em que se disponham a dizer isso a você. O orgulho e a reputação são importantes para os adolescentes, que não conseguem olhar para dentro de si e exercer uma autocrítica. É disso que se trata esse livro, saber onde estão os limites deles e o que você pode fazer para apoiá-los. Para que você não fique com raiva nem confusa com seu adolescente ou simplesmente se renda, jogando as mãos para o alto, quero ajudá-la a entender o que os torna tão irritantes. Muito do que há nesse livro lhe causará surpresa. Surpresa porque, provavelmente, você achava que o comportamento recalcitrante dos adolescentes era algo que eles podiam controlar, ou pelo menos deviam poder. Que a insensibilidade à raiva ou a atitude desligada deles era inteiramente consciente, e que a recusa em ouvir sugestões, pedidos ou exigências que você faz era puro voluntarismo. Mais uma vez, nada disso é verdade. A viagem pela qual a conduzirei nesse livro vai chocá-la em alguns momentos, mas, ao término, garanto que ganhará discernimento sobre o que faz seu adolescente funcionar, porque terá uma compreensão muito melhor de como funciona o cérebro dele. Sempre que possível, esforço-me por revelar os dados reais
de artigos divulgados em publicações científicas reais. Neles, há muitos dados que não foram traduzidos, entre aspas, para o público em geral. Mais importante ainda, a geração adolescente tem enorme apreço por informação. Por isso, ao conversar com o adolescente, você tem o dever de oferecer dados reais. Introduzi todas as cifras que pude nos pontos em que é mostrada a ciência efetiva e assinalei em que aspectos ela se aplica ao nosso conhecimento dos pontos fortes e fracos da adolescência. Há muitos mitos por aí que precisam ser desmascarados a respeito dos adolescentes. Essas páginas são uma tentativa de eliminá-los aos poucos e de explorar a nova ciência disponível para nos instruir. Entretanto, para que esse livro seja de fato eficaz, você deve lembrar uma regra simples. Primeiro, conte até 10. Isso se tornou uma espécie de mantra na criação de meus filhos. Porém, significa mais do que apenas respirar fundo. Eu explico. Nos cursos de liderança que fiz para minha carreira profissional, um tema sempre enfatizado era o lema dos escoteiros. Sempre alerta. Aprendi nesses seminários que o tempo médio gasto por um homem ou mulher de negócios nos Estados Unidos na preparação para uma reunião é de aproximadamente 2 minutos. É provável que gastemos mais tempo na simples marcação dessa reunião do que, efetivamente, pensando no que diremos ou faremos nelas. Não estou me referindo a grandes apresentações. Refiro-me àqueles encontros nos quais, com demasiada frequência, entramos de maneira descuidada, sem gastar muito tempo em reflexões prévias. Assim que eu soube dessa estatística, fiquei assustada, mas depois pensei em meu mundo profissional, no qual chefio o departamento de neurologia de uma grande universidade e tenho meu próprio laboratório, com muitos alunos de graduação e pós-graduação. Então me dei conta. É mesmo. É basicamente isso que acontece. Ninguém investe muito tempo em planejar ou ensaiar para todas as reuniões com os colegas e equipe. E, no entanto, é comum serem essas interações mais pessoais, mais diretas, as que desempenham um papel crucial no sucesso de uma organização. De modo similar, a impressão que causamos nos outros nesses encontros pode afetar o rumo tomado em nossa carreira. Por isso é tão importante planejar com antecedência, pelo menos por mais que apenas alguns minutos, e pensar em como as outras pessoas reagirão. Revise mentalmente o que você quer dizer, passo a passo, e imagine a gama de reações. Em seguida, imagine que a outra pessoa é seu filho ou filha. Estar alerta para reações positivas e negativas ajudará a guiá-la enquanto você considera suas opções sobre o que dizer ou fazer em seguida. Se você parecer esquentada ou mentalmente desorganizada, perderá a credibilidade, quer o encontro seja com um colega, um empregado ou com seu adolescente. Para pais e professores ou qualquer pessoa que tenha uma relação afetuosa com um adolescente, a leitura desse livro proporcionará fatos e firmeza. Mudar o comportamento do seu adolescente cabe a você, em parte, de modo que você precisa pensar em um plano e um estilo de ação que combinem com sua família e seus filhos, e também com suas necessidades e desejos. Lembre-se, você é o adulto, e se o seu filho tem menos de 18 anos, você é também legalmente responsável por ele. A parte mais importante do cérebro humano, o lugar onde os atos são ponderados, as situações avaliadas e as decisões tomadas, fica logo atrás da testa, no lobo frontal. Essa é a última parte do cérebro a se desenvolver, e é por isso que você precisa ser o lobo frontal do seu filho, até que ele tenha o cérebro plenamente conectado e interligado, pronto para funcionar sozinho. Porém, o conselho mais importante que desejo lhe dar é que você permaneça envolvida. Como mãe de 2 filhos que adoro,
Eu não tinha como obrigá-los fisicamente a fazer o que eu queria quando chegaram à adolescência. Não da maneira que isso me fora possível quando eram pequenos. Eles acabaram se tornando simplesmente grandes demais para serem apanhados e postos onde eu quisesse. Perdemos o controle físico à medida que os filhos saem da infância. Nossa melhor ferramenta quando eles entram nos anos da adolescência é nossa capacidade de orientar e explicar, e também ser bons exemplos. Se há uma coisa que aprendi com meus filhos foi que, por mais distraídos ou desorganizados que me parecessem, por maior que fosse o número de deveres que eles se esqueciam de trazer da escola para casa, os dois me observavam, avaliavam sua mãe, bem como os outros adultos ao seu redor. Falarei muito mais disso ao longo do livro, porém, só para o seu conhecimento, ocorreu tudo bem na minha vida e na vida de meus filhos. Eis o resumo de meus dois ex-adolescentes. Andrew formou-se na universidade com uma combinação de bacharelado e mestrado em física quântica em maio de 2011 e agora segue um curso conjunto de medicina e doutorado. Will formou-se em Harvard em 2013 e empregou-se como consultor de empresas em Nova York. Portanto, sim, você pode sobreviver à adolescência de seus filhos, e eles também. E todos vocês terão muitas histórias para contar quando tudo isso estiver terminado.